se o Flávio for eleito, o Flávio consegue enquadrar essa galera. E aí eu vou te dizer, vai ter um Armagedon depois da eleição. Se o Flávio ganha essa eleição, coitado do Nicolas. Cara, o que acontece é que o Nicolas vem montando, né? Ainda não está pronto, ele próprio já falou sobre isso. O Nicolas vem montando um bloco de poder próprio. E assim, na boa, o bolsonarismo, eu tenho pensado muito sobre isso. Até uma hora eu vou escrever, fazer live, fazer uma análise mais aprofundada. Eu concordo plenamente com o que o Kim Paim e o que o Mafinha defendem. Só que há um problema de origem no que o Kim Paim e no que o Mafinha defendem. O problema de origem está na gênese lá do bolsonarismo em 2018 como um grande catadão de tudo que era antipetista e de direita no Brasil. Eles não tinham partido, o PSL foi uma mera barriga de aluguel para o Bolsonaro. Depois eles tiveram 4 anos de governo e eles não conseguiram construir um partido. É muito engraçado quando você vê o ataque de militante bolsonarista em rede social, especialmente a Missão. Ai, porque vocês têm o sistema, porque o sistema nos impediu de ter a Aliança pelo Brasil. Não, só se for o sistema cognitivo, né? O fato é que o Aliança pelo Brasil não conseguiu as assinaturas necessárias para ser criado, e o próprio Jair Bolsonaro, verdade seja dita, nunca quis construir um partido. Porque construir um partido dá trabalho. É um troço chato, vai ter muita crise, você tem que gerenciar a crise todo santo dia. É um problema você construir um partido de verdade. De verdade. Eu não estou falando de catadão como existe no Brasil. Aliás, eu digo há muito tempo, Júnior, que o Brasil só tem 2 partidos. Agora tem 2, porque só tinha um, que era o Partido dos Trabalhadores. É o único partido digno do nome no Brasil. E o segundo está começando a ser construído agora, que é a Missão. Então, como eles nasceram como essa coisa inorgânica, movimento de massa popular, isso é inegável no bolsonarismo, é um movimento de massa popular. Jair Bolsonaro é o maior líder de massa que a direita brasileira produziu nos últimos 15 anos, só que foi um grande catadão. Agora esse grande catadão cobra o preço. Ao longo da história das guerras aí, e política é guerra continuada por outros meios, gostem ou não, é disso que se trata a política. Não foi nenhuma nem 2 vezes que um exército muito menor derrotou um exército muito maior. O bolsonarismo é esse exército gigantesco, mas que não tem disciplina, não tem hierarquia, não tem comando, não tem respeito. Cada um acha que pode fazer o que bem entende, cada um acha que pode ter a ideia que lhe der na telha. O Nicolas viu esse vazio e entendeu esse catadão, e aí o Nicolas começa a tentar montar seu grupo próprio. Tipo, se é essa zona, se é esse cada um por si, existe margem para eu usar a popularidade, surfar as estruturas, usar a grana do PL, usar o fundo partidário do PL, usar a própria imagem do Jair Bolsonaro via Michele para se construir como uma alternativa à família. E ele está fazendo isso, e ele já falou isso muito claramente. E é engraçado porque o Mafin e o Kim ficam gritando isso desesperadamente, o Kim Paim, e não são ouvidos quando não são ridicularizados, são acusados de estar tentando desunir a direita, e eles só estão apontando uma obviedade. Existe uma clara construção de dissidência no campo bolsonarista, capitaneada pelo Nicolas, e isso é feito contra os filhos, contra a família, contra a própria candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Para o Nicolas, é muito mais jogo Flávio perder essa eleição, porque avança muito a transferência da liderança. O Jair Bolsonaro ainda é o grande líder e por isso ele teve capacidade de impor a candidatura do Flávio. Uma eventual derrota acaba com essa liderança. E aí o Nicolas vira o fazedor de reis, pelo menos até 2030, vai ter um caminho muito facilitado para o governo de Minas Gerais em 2030 e se torna ele próprio a liderança meio que óbvia para 34. É isso que o Nicolas está construindo com novas bases. E aí é muito engraçado, Júnior, porque assim, o Nicolas claramente dá Ctrl-C, Ctrl-V no nosso modo de fazer política, nas bandeiras que nós pautamos, nas estratégias que nós desenhamos, porque também ali falta capacidade cognitiva. Não à toa está se formando um grupo em torno do Nicolas de ex-MBLers, que tentam de algum modo levar a experiência do MBL para lá. Eu acho só macaqueamento, eu não vejo como isso dá certo no longo prazo. Virou uma guerra civil interna de todos contra todos. Se o Flávio for eleito, o Flávio consegue enquadrar essa galera. E aí eu vou te dizer, vai ter um Armagedon depois da eleição. Se o Flávio ganha essa eleição,
Coitado do Nicolas. Eu sinto pena dele, da Ana Campanholo, de todo mundo ali que tá, né? Da própria Michele Bolsonaro, tá? Da Você própria sente Michele. pena? Eu não Não, sei. figura de linguagem, pura figura de linguagem, que eu não sinto pena de ninguém ali, independente de quem seja o vencedor dessa treta. Que é o que eu disse, Júnior. Tipo, o Kim e o Mafinha podem ter razão, e eles têm. Só que começaram tarde, agora é tarde, não adianta, vocês não têm partido, galera. O partido de vocês é do Valdemar. O Valdemar que é um oportunista de quinta categoria. O Valdemar que coloca lá a travesti que disse que o Flávio comeu um traveco numa festa que tava. E aí essa mulher, esse travesti, vai ser candidato na chapa do Flávio. Olha o tipo de humilhação a que o Valdemar submete a galera. Então, não tem partido, não tem comando, não tem liderança. Cada um faz o que bem entende e fica por isso mesmo. Não tem um sistema de punições, não tem um sistema de cobrança, não tem um sistema para disciplinar. Junta tudo isso, meu irmão. É desgraça, é desgraça. Eu não vejo como se resolver. Vai se resolver a depender do resultado da eleição. O Flávio ganhando, ele enquadra essa galera usando o governo e aí vai ser um Armagedon. O Flávio perdendo, ele será enquadrado, os irmãos serão enquadrados, será o fim da dinastia Bolsonaro, quando muito sobrará uma Michele como uma herdeira bastarda do legado político. Até porque todo mundo sabe a situação de saúde delicadíssima que o ex-presidente se encontra, tem especulação há muito tempo sobre até onde ele aguenta. Quando ele partir, aí vai virar essa guerra pelo legado. Ali não tem mais recomposição. Ali virou guerra de todos contra todos. E o Mafinha está defendendo uma tese que eu acho que faz todo sentido. O Nicolas nem se vê no longo prazo no PL. O negócio do Nicolas é construir uma bancada própria que ele vai migrar para o Novo no momento oportuno. Ele está incentivando candidaturas do Novo, ele está apoiando gente do Novo. Ele só está esperando o Novo ter musculatura, e musculatura, quando eu estou falando aqui, não é nem musculatura política, é grana. É grana mesmo, que é o que interessa para essa galera. É fundo partidário, é fundo eleitoral, é expressão de grana. Tendo isso, ele vai migrar toda essa turma lá para o Novo, e o projeto dele, a partir de 2030, tende a ser pelo Novo. Fico muito feliz que você tenha falado isso. Essa é uma tese que eu venho. Tese não, né? A gente tem as mesmas fontes, né? A gente sabe que o Valdemar sabe disso também. O Valdemar acha que vai conseguir engambelar o Nicolas. Cara, engraçado você falar. O que não é difícil, porque o Valdemar é uma puta muito velha e o Nicolas é uma puta que recém chegou no cabaré. Também Por acho. mais que o Nicolas se ache muito esperto, o Valdemar sobrevive nesse negócio desde os anos 80, Júnior. A gente pode até tirar sal das entrevistas do Valdemar, do quanto ele é atrapalhado com a imprensa. Agora, um maluco que sobrevive nisso desde os anos 80, que joga o jogo do Centrão, que já foi o principal sustentáculo do PT, vamos lembrar. O governo Lula 1 e o governo Lula 2 só existem por causa do Valdemar e de colocar lá o Zé Alencar na vice. E depois esse cara se reinventa como bolsonarista. Se o Nicolas tá achando que vai tirar o Valdemar pra bobo, ele vai descobrir que o Valdemar é bem mais perigoso que a família Bolsonaro. Mas pode ter a Biden. Você não acha que pode estar tendo uma Bidenização do Valdemar? Porque ele tá falando Cara, muita bosta. Ele fala muita bosta em entrevista. ele sempre falou, o Valdemar sempre foi um desastre em entrevistas, Júnior. O Valdemar nunca teve freio na língua. Que justamente por ser esse político de bastidor, de centrão, de negociata, esse é o forte do Valdemar. Quando o Valdemar disputou uma eleição de prefeitura, de governo, acho que ele foi prefeito de Mogi Guaçu, sei lá, nos anos 80, era o pai dele, não foi nem ele. Ele nunca teve na linha de frente. Então, as entrevistas dele sempre foram horríveis. Era horrível no governo Bolsonaro, foi horrível depois. Ele já admitiu que foi tentativa de golpe no Rio de Janeiro, uma coisa bizonha. É umas coisas muito ruins. O Valdemar sempre foi ruim de entrevista. Isso eu não acho sintoma de bidenização dele, não. E engraçado você falar, né? Realmente os ex-MBL estão migrando, eles estão indo atrás, né, dos ex-MBL, para realmente ter. Não é à toa que o Nicolas está copiando o discurso do Renan, porque eles querem fazer essa ideia que eles são o futuro, a geração Z, né? Eles são o pessoal, o público, o grupo político que fala para a geração do futuro, a geração Z, mas não são, né? Por isso que eles tentam pegar esse discurso. Eu tô vendo agora. Tem ex-MBL que acabou de sair dando pito numa finha. Não, por que você acha um absurdo você querer expulsar a Ana Campanholo? Cara, eu imagino a raiva que deve bater numa fim no quinte. Os caras estão ali desde antes da facada, os caras aguentaram o governo na merda, aguentaram apanhar de meio mundo, viram todos os amigos deles serem presos, dá todo tipo de merda.
e daí estão tomando pito de ex-MBL, que até ontem tava dizendo que o Bolsonaro era um palhaço. É foda, viu? É foda, não desejo pra ninguém. Eu quase me sinto mal. Dá quase vontade de mandar uma mensagem pra Mafinha. Pô, foi mal, Mafinha. Mas agora se vire. Mas é interessante você falar, que eu concordo com você que o Kim Paim ali, o Mafinha, que estão aguentando basicamente o desgaste, né? O Kim Paim ele tá tancando o desgaste desde novembro, que ele começou a bater. Novembro do ano passado, começou a bater com mais ênfase ali no Nicolas. Só que, como você falou, né? O vício de origem. Como que você fez um projeto político baseado em rede social e like e você vai enfrentar o maior fenômeno de redes sociais em like? Você tá perdendo. Você não vai fazer o quê? Você fica refém. Pra mim, hoje, o Flávio Bolsonaro é refém. Porque eu até fiz um tweet. Cara, o que vai acontecer agora? O Flávio Bolsonaro vai ter que vir a público, colocar panos quentes e fazer um vídeo com o Nicolas. Eu falar, não, eu não bato no Nicolas, gosto muito do Nicolas, pra tentar segurar. E o Nicolas vai aproveitar isso pra continuar avançando nesse grupo paralelo. Não há saída. Qual que é a saída? Eles têm coragem pra expulsar? A saída foi apontada pelo Mafinha hoje. Ele tá certo e não vai ser feita porque é ante a natureza do bolsonarismo a saída. A única saída possível foi apontada pelo Mafinha. É dizer, o Nicolas não faz parte do projeto, o Nicolas é inimigo. Sabe quando que o Flávio vai fazer isso? Nunca. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.